Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast. Este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bic e falo aqui dos estúdios da TV Santa Maria, onde rodamos este que é o episódio número 41 do Horizonte Agrocast. E antes de mais nada, vamos cumprimentar o nosso anfitrião, ele que é o homem mais viajado deste Rio Grande do Sul. Onde anda Pedro Rocha Marques hoje? Olá, Guilherme, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É uma grande honra. Hoje estou na base, estou no Itaqui, né? Essa grande metrópole. Estamos aqui, normalmente na segunda-feira eu fico por aqui organizando a semana. Ao longo da semana vamos a Caçapava, São Gabriel e São Marcos, próximo a Caxias do Sul. Fazer alguns quilômetrozinhos, mas é assim que a gente trabalha, disso que a gente gosta, e a partir disso, dessas viajadas, como dizia o grande orientador, como diz o grande orientador Júlio, vamos andar, Júlio Barcelos, comentando que é assim que a gente vai aprendendo, conhecendo, evoluindo, vendo diferentes realidades e ouvindo diferentes pessoas, porque o conhecimento está disperso na sociedade. E tenho certeza que hoje, ouvindo mais uma vez esse grande amigo e colega Clândio Ruviaro, conforme tu vais apresentar depois, vai ser um tema com um objetivo que a gente gosta sempre de não ser um assunto vago, e sim aprofundá-lo e ver de toda essa barulheira o que realmente vai sobrar, tá bem? Um abraço e vamos em frente! Isso aí, vamos andar, como diz o professor Júlio. Bom, vou cumprimentar também então o nosso convidado especial de hoje, o professor Clândio Ruviaro, com quem nós vamos falar sobre COP30 e pecuária. Afinal de contas, o que vai mudar nas fazendas brasileiras? Como vai, professor Clândio? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao Horizonte Agrocast. Muito obrigado pelo convite, estar presente aqui novamente, participando desse excelente podcast, né? Comentava com o amigo Pedro, que tem acompanhado ao longo dos episódios, sempre muito pertinentes todos os temas aí, e que contribuem com certeza aí para o desenvolvimento da pecuária, não só a gaúcha, mas desse Brasil todo. Perfeito. Legal. Então, antes da gente começar o papo propriamente dito, eu quero agradecer aqui em nome do Horizonte Agrocast, da Pecuária PRM, os nossos parceiros, Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5 mil produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal, dos Irmãos Salvati Limitada de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial, Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, com entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino e nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados, fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E, claro, Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. Deita aqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Vamos então começar o nosso Horizonte Agrocast, que tem episódios inéditos toda quinta-feira no YouTube da Pecuária PRM, Spotify do Horizonte Agrocast, canal 19 da Claro Net, ou seja, no canal da TV Santa Maria para quem está no coração do Rio Grande e também em todos os sistemas de IPTV do Brasil. E além disso, claro, não esqueça de seguir o Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok para coletar ali os pequenos fragmentos que a gente posta dos episódios. COP30 e pecuária, o que vai mudar nas fazendas brasileiras. Por favor, Pedro, antes então da gente começar, digamos assim, a entrevista com o professor Clândio,
traça aí o rumo da nossa conversa. Por que a gente resolveu falar sobre COP30 nesse episódio 41 do Horizonte Agrocast? E claro, também por que o professor Clândio foi escolhido por ti para tocar esse assunto aqui com a gente. Beleza, Guilherme. É a forma que a gente busca entender os temas, né, numa era que a informação está tão rápida e tão disponível, mas ao mesmo tempo também tão volátil. É importante a gente conseguir entender e filtrar as informações de toda essa repercussão e toda essa imagem na qual se busca, de algum lado, denegrir a imagem do agro brasileiro e, do outro lado, sim, apenas trazer informações e mostrar que dificilmente no mundo tem uma atividade agropecuária que respeita tanto o meio ambiente como o agro brasileiro. Então, é importante para isso, para não ser algo opinativo somente e ficar, vamos dizer, no Ministério do Ar, é importante a gente trazer pessoas que estudam isso, né? Estudam, se dedicam a metodologias para poder medir, identificar se um país é emissor, se a atividade agrícola ela é uma emissora ou mitigadora de gases, e isso tem uma série de metodologias na qual nós vamos conversar aqui durante o episódio, e o professor Clândio, ele é um especialista, conforme quem não teve a oportunidade ainda de ouvir, houve o episódio número 3, que foi a primeira conversa e participação com o professor Clândio, aonde ele conta a sua trajetória, que ajudou a desenvolver a metodologia, junto com a metodologia de análise de ciclo de vida, né, Clândio, para poder ter um método, né, na verdade, de conseguir entender como é que ocorre e como se mensura se um país é emissor, se uma atividade é emissora de gases, e para a gente começar, porque isso, quando se começou essa conversa, se tinha muito mais opiniões do que fatos e dados e estudos. Hoje, passando já, acredito que mais de 15 anos desses estudos, eu acredito que já se tem bastante dado concreto de qual é o caminho, e, inclusive, durante aqui o episódio, nós vamos abordar num artigo no qual o Clândio, junto com pesquisadores da Embrapa, um deles, o Guilherme Malafaia, que participou aqui do programa já também, apontando, fazendo alguns apontamentos desse paper, desse artigo, que foi um estudo com uma metodologia desenvolvida pelo Clândio, por sua equipe, para a gente poder realmente falar de forma objetiva como estão as fazendas, no caso especificamente desse estudo no Mato Grosso do Sul, mas elas servem como base para a gente comparar com sistemas brasileiros. Então, neste episódio, Guilherme, vamos falar sobre COP30 e por que tem a COP30? A COP30 nada mais é do que a discussão para reduzir as emissões de gases no país, mas também a gente tem que entender o que está por trás desse movimento, qual é o interesse dos países que estão envolvidos e o que realmente vai gerar de algo concreto, e acho que o Clândio vai ser uma pessoa que vai conseguir sacudir esse pano e ver o que realmente vai ficar de toda essa conversa que está tendo lá, porque, infelizmente, todas as COPs que vieram tendo foi muita promessa e pouca execução de fato. Então, vamos ver nesse nosso bate-papo qual que vai ser a conclusão de como está ocorrendo. E, em virtude disso, agora eu passo a bola para ti, Guilherme, para falar o currículo do Clândio, e aí a gente volta a dar o início ao bate-papo com ele aí. Perfeito, Pedro. Inclusive, hoje em dia, tão acelerada que é a informação, a comunicação, eu percebo que está acontecendo um fenômeno e ficou bem claro para mim na COP30, acontece com tantos outros temas, mas em relação à COP30, a imprensa, ela, talvez por falta de tempo, presume que todo mundo saiba o que é e a que se presta, como funciona, enfim, a COP30, e quando vai falar dela, quando vai trazer qualquer notícia, simplesmente cita a COP30, onde ela vai acontecer, mas não presta esse serviço de explicar, né, em detalhes o que é, a que se presta, enfim. As pessoas sabem que são os líderes dos países que se reúnem, sabem que tem a ver com o meio ambiente, mas afora isso não tem muita explicação, e fica até a sugestão aí, se o professor puder explicar para o nosso telespectador
o que é a COP30 propriamente dita, fica bem interessante. Mas antes vamos apresentar então o nosso convidado, professor Clândio Ruviaro, professor e pesquisador na Universidade Federal da Grande Dourados e especialista em avaliação do ciclo de vida e inventários de emissões na pecuária. É coautor da Metodologia Avançada de Inventário de Gases de Efeito Estufa em Sistemas Tropicais e pesquisador convidado em múltiplos projetos da Embrapa Gado de Corte. É também autor, já foi autor, e é ainda, claro, e coautor de diversos artigos científicos sobre sustentabilidade, carbono e sistemas produtivos. Mais uma vez, e aí eu digo literalmente, mais uma vez seja bem-vindo ao Horizonte Agrocast, professor Clândio, e aí eu passo a bola para o Pedro fazer a primeira pergunta. Bom, Clândio, já entrando no tema, vamos seguir a orientação do comunicador Guilherme Bica e vamos tentar explicar como surgiu a COP e por que ela está ocorrendo no Brasil e o que está se discutindo aí, se tu puder fazer um apanhado aí no tempo que julgares necessário. Tá ótimo, Pedro e Guilherme, muito obrigado novamente aí. Eu acho que vamos, assim, bem mais importantes, que é o que interessa para todo mundo, né? O porquê da COP, o que se discute na COP, né? E onde que nós podemos chegar com a COP30 agora, que é aqui no Brasil, em Belém, que é um momento importante, porque, como já foi dito, nós temos aí a reunião de várias lideranças, né, em termos daquelas pessoas relacionadas aí à pesquisa, mas pessoas relacionadas também a políticas públicas, a questões de governo, decisões aí que precisam ser tomadas, né, em relação a políticas públicas, de estímulo, muitas vezes aí, não só para o produtor, né, que a gente fala, pensa sempre em emissões e sequestro, pensa muito em produtor, mas na cadeia como um todo, toda a cadeia produtiva, né, todos os elos da cadeia. Então, é importante a gente realçar aí que é um momento, assim, de reunião, né, e que muitas vezes não são só questões científicas, assim, que preponderam, né, mas tem questões também de interesses aí, econômicos, interesses políticos, interesses, assim, dos stakeholders, como a gente chama, né, de várias partes aí, em tentar trazer para um consenso, né, alguns ganhos e benefícios, às vezes em conjunto para todos os países, às vezes de forma mais individualizada. Então, por isso que se diz que a COP normalmente é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe como é que vai acabar e o que vai sair dessa COP, né, ou das COPs que já aconteceram, como a gente tinha aí algumas esperanças de avanços maiores em COPs passadas que não aconteceram, né? Mas eu acredito que esse ano a gente vai ter pelo menos uma grande oportunidade de demonstrar aí para todo o mundo, né, principalmente os avanços que nós fizemos nos últimos 15 anos, praticamente, vamos dizer assim, em termos de ações, né, puxando mais aqui para o nosso assado, como se diz, para a pecuária de corte, aí, né, óbvio, as ações que se fez aí no Brasil de uma forma fabulosa, com todas as instituições de pesquisa, aí, todos os segmentos, né, de trazer novos conhecimentos das tecnologias que existem, porque nós temos que pensar assim, muitas tecnologias nós já tínhamos, né, continuamos aplicando no campo, mas nós nunca mensuramos quais os efeitos e os benefícios dessas metodologias, dessas tecnologias, disso tudo que a gente usa e usa a receita, vamos dizer assim, para utilizar no campo, né? E a gente tem feito esse trabalho nos últimos 15 anos de uma forma muito forte, né, com muito empenho, para demonstrar para o mundo todo o quanto que realmente nós conseguimos produzir de forma sustentável no Brasil. Claro que não é como um todo, né, mas existem aí as diversidades, e esse também é um dos objetivos desse trabalho, esse paper que a gente publicou, né, para mostrar isso. Então, eu vejo a COP, assim, como uma oportunidade imensa, né, de, pelo menos, expor para o mundo o quanto que o Brasil tem se esforçado e o potencial que existe, né, do nosso país em ser um expoente aí
em produção sustentável. Muito legal. Essa visão que está se tendo de, bom, vamos apresentar o que está sendo feito, né? E dizer o tema de casa que a gente já vem fazendo. Então, no episódio 39, com o secretário de Agricultura, Márcio Madalena, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a gente teve, ele citou um episódio, não sei se tu vai te recordar, Guilherme, na questão de que um alemão, né, estava em Brasília, e aí, porque o Márcio, no caso, antes de ser secretário do governo do estado, ele trabalhou na gestão Bolsonaro, ele trabalhou com a Tereza Cristina no Ministério da Agricultura. Então, nisso, ele estava na parte de abrir muitos mercados para a carne brasileira. E chegou um alemão e estava em Brasília e comentou que terminaram o almoço. Ele disse: quem sabe a gente vai dar um pulinho ali na Amazônia e tal. Aí ele: não, mas tu não entendeu, a Amazônia não é aqui do lado, né? Não é tão perto assim. Então para ver, a gente está começando o assunto aqui falando sobre o nosso tema de casa, né? Mas quando o Márcio fala isso, da questão, cara, eles não sabem nem a distância, né? Então é o quão básico, né? A gente está buscando, mitiga, não mitiga, cara, mas olha, os caras ainda conhecem muito pouco o nosso país, né? Então, nós, como brasileiros, falamos muito em evento internacional, e o Clândio teve várias oportunidades de participar, a gente até foi em alguns juntos, mas é comum os brasileiros falarem: o nosso país tem dimensões continentais, né? É muito comum falar isso, mas parece que muitas vezes quem está ouvindo não entende essa diferença. E é importante primeiro saber, e aí também nesse episódio com o secretário, ele comenta que na COP30 eles conseguiram, junto com a Embrapa Pecuária Sul, um painel dentro da parte da AgriZone, que dentro da COP30 tem a parte da AgriZone, ele poder mostrar a questão, cara, o Pampa, por exemplo, o gaúcho, ele está a 3, 4 mil quilômetros da Amazônia, né? E isso, por exemplo, o Pampa é o mesmo ambiente da carne argentina e carne uruguaia, e que não precisou desmatar para ter o gado ali, né? Então, essa noção de distância é muito importante, e ele também cita o exemplo na questão que isso foi muito importante para a questão do episódio de gripe aviária que teve, né, no primeiro semestre desse ano aqui no Rio Grande do Sul. Então, tudo são assuntos que a gente está linkando o quanto o conhecimento do nosso consumidor, que são outros países, no caso, né, porque a gente, sejam consumidores falando em mercado externo, se é o consumidor urbano também é o mercado interno, mas é importante a gente esclarecer, né, e de uma forma não tão imbativa, né, e sim conversando e explicando algumas coisas que são básicas, apenas esclarecendo como é o negócio, né. Baseado nisso, Clândio, desse apanhado aí para linkar com esse assunto que eu achei interessante, quais temas de casa tu poderia listar que o Brasil já vem fazendo e que já sabes também que vai ser apresentado na COP30, e é interessante, se não foi, se deveria ser alguns temas de casa que o Brasil já vem fazendo em relação a produzir comida, seja ela grãos ou carne, né? E entendendo que sim, dá para produzir preservando o meio ambiente, e tem uma série de dados, inclusive da ABIEC, mostrando que o aumento de produtividade do Brasil não está relacionado à horizontalização, ou seja, ou à expansão de área, seja através de desmatamento, seja essa expansão de área sobre pastagens degradadas, mas sim tem a ver com aumento de produtividade em função, no início da tua fala, falasse de uma série de trabalhos de diferentes instituições de pesquisa e aceitação do produtor, para a gente ter uma evolução vertical dessa produtividade, independente da expansão horizontal de área. Queria te ouvir, então, quais são os temas de casa aí que seria interessante o Brasil apresentar na COP30. Muito bem, Pedro.
aproveitando só antes de entrar um pouquinho nessa questão específica, só para aproveitar a tua fala aí. O ano passado eu estive num congresso na Espanha sobre avaliação do ciclo de vida, da LCA Foods, que é um dos principais congressos que a gente participa cada 2 anos. E depois eu dei um pulo na Alemanha para visitar um amigo, parceiro, e aí nós visitamos algumas propriedades lá e conversamos com os produtores. E isso é cômico, né, cara? Porque eles não têm ideia da distância do Brasil. Eles acham que tudo é perto, né? Eles acham que tudo é próximo. E aí, como tu falou, pô, tu vai pegar o Rio Grande do Sul para o Amazonas, quantos 1.000 quilômetros de distância existe, né? E isso não passa na cabeça deles, né? Então, isso, a gente tem que esclarecer isso, porque senão acontece isso que a gente vê. Tu pega até muitos pesquisadores aí do exterior e europeus, coisas assim, e escrevem sobre o Brasil, e quando tu vai ler, assim, eles escrevem umas bobagens, né, cara, assim, que não tem como aceitar de forma alguma. Tu vê que são pessoas, assim, que não têm ideia dessas distâncias que existem, dessas diferenças que existem de sistemas de produção, de sistemas de manejo, de uso de pastagens, das próprias lavouras, seja o que for, né? Então, tem que esclarecer realmente, né? Tem que esclarecer, isso aí é fato. E mais assim, então, entrando mais na tua pergunta, Pedro, eu acho assim, ó, tu sabe que eu corriqueiramente eu fico repetindo, assim, nós não temos muitas, assim, ó, não é novidades, assim, eu vou refazer a minha fala aqui. Nós temos conhecimento já há muitos anos de muitas tecnologias disponíveis, né? Vamos pegar uma palavra mais ampla, depois a gente puxa um pouquinho mais para pecuária especificamente. Mas assim, ó, o nosso tema de caso, o que a gente levar? Cara, plantio direto é uma coisa fabulosa, né, cara, que existe. E há quantos anos existe o plantio direto? Eu estou aqui no Mato Grosso do Sul já há 12 anos e eu visito várias propriedades. Tem muita gente que não faz plantio direto ainda, sabe? E não consegue ver. Aí tu fala algumas falas, conta alguns dados, resultados, e meio que assim não acreditam muito. Então tu vê assim, quantos anos existe isso, como é difícil fazer com que o produtor também enxergue essas coisas, né, aceite isso, da necessidade que existe de adotar essas tecnologias que já estão aí disponíveis há tantos anos, né? Então, parece simples. Por que não se adota, por que não se faz, por que não se muda de uma forma mais rápida? Porque é lenta a mudança, é uma mudança cultural, ela é lenta, né? Ela demanda tempo para poder acontecer. Mas eu acho assim, ó, que nós temos aí pontos importantes para levar, né? Trazendo até do próprio trabalho, nós identificamos assim, coisas simples como ajuste de cargas das nossas áreas, né? Então, coisas já muito estudada, né? A questão de como utilizar as nossas pastagens, né? Coisas simples de altura que deve entrar com o gado na área, altura que deve sair desse gado quando está nessas pastagens, né? Ou seja, super pastoreio ou não. Então, são questões, assim, simples, né? E que a gente tem que demonstrar, né? E dentro disso, a gente também levar, né, para esse ponto, assim, né? O que isso representa, que é o foco principal, né? O que representa essas tecnologias em termos de resultado em emissões de gás de efeito estufa, em questões de mitigação de gás de efeito estufa. Eu acho que é nessa linha, mais ou menos, que a gente tem que demonstrar, né? E vamos conversando aí ao longo do tempo para poder explanando melhor essas questões. É só fazer mais uma introdução assim do tema. Muito legal. E, Clândio, já que citaste o trabalho, né, o artigo, e que é um das fontes na qual nós vamos explorando aqui durante o episódio, o que poderias destacar, assim, eu hoje não estou na área acadêmica, mas participei durante o mestrado, doutorado na área acadêmica, e a gente, quando ia escrever um artigo, né, se pedia, principalmente fora do país, se pedia os destaques, né, que eram os highlights, né? E aí, quais são os destaques aí desse artigo que impactou e pode dizer assim, cara, ó,
ele entregou sobre esses temas e daqui a pouco gerou perguntas que nós vamos fazer outros, né? Isso. Não, perfeito, Pedro. Eu vou tentar fazer uma síntese assim do artigo para quem nos vê e ouve, né? Entender um pouco do que foi feito, né? Na realidade, assim, esse artigo ele foi super interessante, né? Porque a gente conseguiu desenvolver assim o tema no sentido de buscar demonstrar o quanto que a nossa, né, ela é sustentável ou não em função de especificidades regionais, tá? Então, qual é que é a ideia principal do trabalho? Foi entender como integrar os dados regionais, né, aqueles que são bem específicos aqui da realidade local, numa metodologia internacional chamada do Tier 2, né, usado pelo IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas, né? Então, que através dessa metodologia a gente calcula as emissões de gases de efeito estufa, tá? Então, o que a gente também fez? A gente usou essa ferramenta, né, linkada então aí com a avaliação do ciclo de vida, né, para ajudar a enxergar qual é o impacto ambiental que tem ao longo de toda a produção, tá? Não é só pegando a questão dentro da propriedade, mas desde o uso lá dos insumos que eu uso para fazer uma pastagem, para fertilização, o uso do diesel, coisa assim, para realmente identificar qual é a emissão como um todo que existe dentro da propriedade, tá? Então, o foco foi na pecuária de corte do Mato Grosso do Sul, né? Trabalho que fez em parceria aqui, que o pessoal da Embrapa Gado de Corte me convidou para auxiliar, né? Então, a gente analisou o quê? Dados de 13 sistemas de produção, né, que representam bem as diferentes regiões aqui do estado. E que com essas informações a gente conseguiu calcular quanto que cada sistema emite de gases de efeito estufa, né? Ou a famosa pegada de carbono, né? Por hectare e por quilo de carne produzido. O que a gente descobriu com isso aí? Né? Que tem uma variação enorme entre regiões, né? Principalmente por causa da forma como o pasto é manejado, como eu falei anteriormente, da eficiência do sistema, né? E de problemas que existem, às vezes, por sobrepastoreio, né? O problema que eu disse de ajuste de carga nas áreas. Ou seja, onde a gente cuida melhor do pasto e da produtividade, as emissões tendem a ser menores, tá? E um ponto legal disso tudo, assim, ó, é que a gente conseguiu ir além das limitações do Inventário Nacional das Emissões, porque existe o SIG, que é o Inventário Nacional, né? Que ele trabalha com dados genéricos, tá? E nesse estudo, o que a gente fez? A gente mostrou que usar informações locais, né, dá um resultado muito mais preciso, mais fiel à realidade do campo, tá? E com muito mais valor para orientar as políticas públicas que realmente funcionem para o Estado, né? Então, esse eu acho que é um dos principais pontos, né? E no fim das contas, o que a gente conseguiu deixar claro com isso assim, ó? Que é necessário entender essas particularidades regionais, né? É essencial para fazer isso aí. Porque a partir disso é que a gente consegue fazer uma pecuária mais sustentável, né? E mais alinhada com as questões ambientais, que é o que está se discutindo hoje na COP30. Então, de uma forma rápida, é isso que se fez nesse artigo aí, Pedro. Muito legal, muito legal. Na verdade, entender a especificidade regional, né? Porque esse artigo justamente feito no Mato Grosso do Sul, e comentaste que teve 13 sub-regiões, né? Imagina, num estado como Mato Grosso do Sul, 13 diferenciações, né, de sistemas. Imagina no nosso Brasil todo, né? Que diferença que é, e por isso, né? Eu acho que nós, como país, somos países muito mais jovens em relação, por exemplo, aos países mais desenvolvidos, jovem em relação à forma de usar a pesquisa, e eu acho que o uso da pesquisa e o Horizonte Agrocast, ele vem com isso também, de a gente poder conversar sobre um artigo, conversar com um pesquisador, de uma forma que essa informação chegue em mais pessoas, né, Clândio? E descomplicada. Ninguém melhor do que quem escreveu o artigo para poder passar os destaques desse artigo com as percepções. E aí a sociedade também começa a entender que, desse artigo pode sair uma política de desenvolvimento sustentável e produtivo para o estado do Mato Grosso do Sul. Então, ou seja, é ciência conversando com o mercado, né? Vamos dizer assim. Isso. Então, isso fica claro para quem está nos ouvindo, nos vendo, que o conhecimento é gerado e tal, não é
embora a gente sabe que nem todo mundo teve a oportunidade ou mesmo a curiosidade de poder ir para ciência, mas a grande riqueza de um estudo, né, ela não é o que ele estuda, mas sim o método, né, que é desenvolvido e que esse método possa ser replicado em diferentes regiões do país e, por consequência, do mundo. Então, o que ficou claro desse estudo que o Clândio e a equipe da Embrapa fizeram? Cara, não dá para generalizar, né? A gente precisa especificar e dentro da especificação, e ao falar isso, quando estavas falando dos destaques do artigo, eu me lembrei no episódio com o professor Lobato, que ele fala assim, uma fazenda, né? A gente caminhando numa fazenda, às vezes em 100 metros, tu tem 3 tipos de solo nessa mesma fazenda, né? E eu caminhando em Livramento, semana passada, eu quase filmei, Guilherme, mas eu tenho um ponto fraco de não filmar, para a gente, eu caminhando, cruzei por uma sanga, assim, aí antes da sanga o solo era negro, passei a água, aí era arenoso e vermelho, deu, para não dizer 100 metros, 200 metros. E, pai, me veio a frase do Lobato, que diz, cara, dentro de uma fazenda a gente tem vários tipos de solo, e mesmo dependendo se vai se trabalhar com pastagens cultivadas, são tipos de pastagens diferentes e manejos diferentes. Então, o quão é importante isso, né? O professor Lobato, já com seus 84, 85 anos, já tem como convicção isso, são de tantos anos de caminhada. Agora o Clândio comentando nesse estudo também a mesma coisa, e a gente nota que também na fala que o Clândio comentou antes de falar do artigo, a questão de, bom, tem muita gente que ainda não faz plantio direto, né? E isso, vamos dar um exemplo, né? Daqui a pouco não é a justificativa, mas para a gente entender que a gente acaba tendo situações com clientes, às vezes a gente não abre mão do plantio direto, né, Clândio? Mas às vezes, por exemplo, o produtor, ele não faz, na cabeça dele, ele não faz o plantio direto, porque ele não tem uma plantadeira em linha, né? Não tem uma plantadeira em linha, então ele gradeia e aí semeia, lança e tapa, né? Mas, bom, cara, ano após ano, esse teu solo vai exaurindo, depois se tem uma declividade e é um solo arenoso, pior ainda. Então, aí, cara, vai justificar tu ter uma plantadeira em linha, tu vai ganhar em tempo, em recurso financeiro e qualidade de solo, né? Então, essa conscientização, no momento que ele vê isso, porque, queira ou não, o produtor é muito assim, ele aprende com outros produtores, mas ele tem que ver a mudança dentro da realidade dele, né? E aí, ao momento que ele enxerga isso, mesmo que já tenha sido feito em outros lugares, ele propagandeia para os demais, porque ele viu que deu resultado na propriedade dele. Então, isso é muito interessante, Clândio. E falaste, então, falaste dos destaques, a importância de especificar e ter, vamos dizer, o remédio para a doença adequada, né, e não generalizar. No entanto, eu gostaria de seguir entendendo de alguns temas, assim, achei muito legal o que o secretário Márcio falou da questão de explicar essa diferença de onde o bioma Pampa do Rio Grande do Sul está e como é que ele produz em relação ao Centro-Oeste, que tem essas diferenças regionais para entender, e queria ver aí alguns temas que tu, por estar no meio, julga que é interessante, que também está sendo tratado na COP, para a gente poder aprofundar mais aí com os nossos ouvintes. Muito bom. Pedro, assim, só pegando o gancho de novo contigo aí. Fica à vontade. Essa diversidade que existe, essas diferenças aí entre os biomas, né, cara? Isso é algo assim, ó, que inclusive na COP tem que ser realçado, sabe? Tem que ser levantado. Então, assim, é importante que essas instituições tipo a ABIEC, CNA e outras assim, que representam a classe, né, assim, e outras entidades, elas esclareçam, né, principalmente, assim, para esses países que nos cobram aí tantas certificações, tantas metodologias, tantos procedimentos, né, que nós temos grandes diferenças no Brasil, né? Então, o próprio trabalho nosso mostrou essas diferenças que existem dentro do próprio estado, né? Tu vai ver ali uma variação tão grande em emissões de gases de efeito estufa para cada sistema de produção, seja regiões onde tem mais sistema de cria, outros tem de recria, outros ciclo completo, outros só terminação. Então, tu tem essas diferenças.
Aí tu imagina num país continental, como nós já falamos ontem, com tantas diferenças, tu pega o bioma Pampa aí, né? Tem dentro do próprio estado, nesse próprio bioma, também as suas diferenças. Então, tem que clarear para o mundo que o Brasil, ele é dessa maneira, né? E eles têm que entender isso, porque normalmente o que eles procuram é fazer com que sigam uma regra comum num país imenso como o nosso. Isso é difícil, é complicado de poder atender isso, né? E, de certa forma, isso nos prejudica, né? Então, a gente tem que fazer esse esforço com os nossos pesquisadores e entidades aí, de demonstrar isso, né? E a gente já tem informações muito relevantes para essa finalidade aí. E o que a gente pode notar, né, Clândio, da questão dessas ciências, né, para o nosso país, eu posso falar porque, na verdade, era um programa de rádio sábado, na Rádio Charrua, então é algo público, né, que se comentou ali, um agrônomo brasileiro que mora nos Estados Unidos e tem um funcionário que trabalha numa fazenda nos Estados Unidos, e aí ele até teve um bom humor, ele é paulista, ele falou assim, tu sabe o que vamos dizer, um operador de máquina agrícola, ele usa antes de aplicar algum produto químico na fazenda? Aí todo mundo falou, EPI, para papai e tal. Não, aqui a gente brinca que a gente usa a fé. Fé? Porque a fé. Não, o caboclo não tem que usar aquelas roupas de EPI, essas coisas, nada, não tem. Eu moro aqui perto de um arroio, ele falando, né? Eu moro perto de um arroio, e esse arroio, os caras acabam, infelizmente, caindo herbicida e tal. Então, tu começa a ver assim, claro, hoje o governo americano não participou da COP30, né? Então, ele está sinalizando que ele não quer inicialmente preservar, então tá alinhado com isso que está se falando. Mas o outro lado por exemplo, pega a pressão europeia, né, Clândio? A gente sabe que teve a oportunidade de ir lá, a questão de também isso eu estou pegando um extremo, né? Mas é para dizer que, cara, as fazendas na Europa que são certificadas como amiga do meio ambiente, elas não fazem a metade do que uma fazenda produtiva e eficiente economicamente no Brasil ou Rio Grande do Sul, ele faz muito pouco, né? Então, daí vem desde a estrutura das certificadoras, né? Que fazem isso para a questão das regras do jogo serem bem diferentes. Né? Sem dúvida alguma. E nesse sentido, né, Pedro, assim, eu digo que nós não temos que avaliar a atividade isoladamente dentro de uma propriedade, sabe? Tu pega, por exemplo, tu tem propriedades aí, né, onde tu tem pecuária e agricultura junto, né? Sim. Mas tu também tem a reserva legal, tu tem a PP, né? Então tu tem que avaliar a propriedade como um todo, não pensar, mas como é que está sendo emissora ou impactante a pecuária? Como é que está sendo a agricultura? Não, nós temos que pensar na propriedade. Ela é sustentável ou ela não é sustentável, né? Tu pega o exemplo ali, pega uma propriedade aí que usa biológicos, né? Faz plantio direto, tá? Junto aí na sua pecuária, faz o manejo correto das áreas de pastagens, usa uma carga adequada, né? Tá tudo vinculado. Tu tá sendo extremamente eficiente no teu processo produtivo, né? Tu tem tuas áreas lá de mata, tu está sequestrando muito carbono através dessas áreas de mata, né? Então, tudo isso tem que entrar no ponto da sustentabilidade da propriedade, né? E é isso que a gente tem que mostrar também, né? Para o mundo todo, o que a gente está fazendo no Brasil, né? A gente está continuamente mensurando isso, ainda temos muito que mensurar, nós temos grandes equipes no Brasil trabalhando em cima disso, né? Para ter esses números, né? Muitos deles nós já temos. Nós temos propriedades aí que são extremamente eficientes, né, com baixíssimo impacto ambiental. Tu tem propriedades aí, dependendo dos sistemas que eu estava falando, que sequestram muito mais carbono do que emitem, né? Então, onde é que tu consegue fazer isso no mundo, Pedro? E quem está nos ouvindo e vendo aí, né? É no Brasil, né? Eu afirmo hoje, assim, sem a menor dúvida, nós somos o agronegócio brasileiro, pensando naqueles que usam as informações disponíveis,
adota as tecnologias que nós temos. Sem sombra de dúvida, nós temos o agronegócio mais sustentável do planeta é o brasileiro, né? Tu pega os dados aí, que nós temos da própria Embrapa Territorial aí, né, que saiu agora, semana saiu os novos números aí que eu não me sei. Bom, nós temos mais de 60% do território brasileiro conservado, cara. Nós estamos aí, para a agricultura aí, 8, 9, eu acho que está em 10% da área brasileira. A pecuária sendo cada vez mais eficiente, nós estamos aumentando a nossa produtividade, diminuindo a área em termos de hectares no país todo. Então, isso é eficiência, isso são anos de pesquisa, né? Isso são informações que estão sendo sempre disponibilizadas para o produtor para ser mais eficiente dentro da sua propriedade. Não esquecendo que uma propriedade rural é uma empresa, né? E uma empresa tem que ser gerida de forma eficiente. Não adianta mais a gente ficar, como já se fala há muitos anos, produzindo de forma sem aplicar os conhecimentos que existem, porque isso aí vai levar todo mundo que está nesse modelo, né, à falência do seu negócio, né? Nós temos que ver sempre como uma empresa. Então, que são tantas coisas assim que nós temos aí disponível que tem que ser trazidas à tona, né, que tem como ajudar muito, né? Seja qual for o nível de produtor e o nível da atividade que a gente tem no país aí. Muito legal. Então, para ver isso, né, Guilherme, é um pesquisador que estuda bastante a partir de uma metodologia para identificar o que realmente é emitido. Ele pontua que sim, ver o quanto do território brasileiro é preservado, e um comparativo, né, Clândio? A Europa, acho que é 5 a 6% do território somente preservado. Isso, né? Daí, tá. Então para a gente entender como é que está esse jogo aí, na questão de que... só que é um jogo, na verdade, também que eu vejo assim... eles vão querer apertar as margens do produtor brasileiro, mas, ao mesmo tempo, baseado nesse jogo que tem de que... a parte da Ásia e a parte do Oriente crescendo em população e crescendo em renda, precisa de mais comida, né? Então, no caso, tem toda essa discussão, mas o pessoal precisa comer, né? E precisando comer, aumentando renda, aumenta a renda per capita, aumenta a necessidade de proteína, né? E isso vai chegar numa hora que vai ter que se acomodar a esses temas, né? E claro, quem faz todo o barulho são os países desenvolvidos, né, principalmente a Europa, que faz esse barulho para dificultar, criar algumas barreiras, porque ela também, vamos pensar sobre a lógica, assim, diminuímos o faturamento e a venda de produtos do agro do Brasil. Ela não tem capacidade de atender, né? Então, é uma questão de que a gente entende, como foi falado no episódio que tu participou, outro, para clarear para quem está nos ouvindo, é um jogo de interesses, né? Na verdade, tem uma parcela da sociedade que são formadores de opinião e, por consequência, se vinculam a essas ONGs, né? E essas ONGs têm capital estrangeiro, e esse capital estrangeiro é o que faz todo o barulho, porque, na verdade... vamos dizer, a mídia em si e tal, quem fala mais, porque poucas, não é todo mundo que busca uma informação de qualidade, de filtro, né, e certeira, e hoje, na forma que está a sociedade, com muita informação disponível na sua timeline, né, só rodando o dedo, muitas vezes as pessoas compram a informação que aparece na sua timeline, né, e não se ela é certa ou não. Então, é importante a gente frisar isso. E voltando à COP, assim, o que achas que vão ter de impactos reais para já seguindo o nosso título, né? Os impactos reais para as fazendas aí no Brasil, que já ouviu aí algumas fofocas e que, bom, os caras vão apertar nesse sentido, vão apertar no outro. E se tem alguma coisa para apertar, porque, conforme falaste, o Brasil já está fazendo o dever de casa. Pedro, tu resumiu muito bem aí a questão toda. Nós somos extremamente eficientes para a produção, tá? Comparado a muitos outros países. E nós incomodamos, né? Nós incomodamos porque nós conseguimos produzir a um custo relativamente mais baixo que outros países, né?
Então, nós incomodamos o mercado internacional, somos competitivos nesse mercado internacional. Eles sabem que nós podemos ser ainda muito mais do que somos hoje, né? E aí, como tu mesmo falou, né? Aí vem os interesses que existem por trás disso. A gente... não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, como você diz, mas o que existe também na COP30? COP30 são grupos de interesses, né? Tu vai ter lá, como tu disse mesmo, tu tem as ONGs que têm interesses, né, em determinadas finalidades com essa COP, e muitas vezes o interesse se reside em obter recursos de países, né, ricos, né, para aplicar aqui no Brasil, aonde nós sabemos que boa parte desses recursos não vão chegar ao seu destino. A gente sabe isso muito bem, de cadeirinha, como você disse, né? Então, tem esse detalhe, e eu não vou medir muito, mas assim, as palavras, porque a gente está sendo bem sincero aqui, né? Esse é um dos grandes problemas que existiram em todas as COPs, né? Por que é tão difícil avançar, né? Porque são ali muito mais econômicos do que qualquer outro sentido. Tu ouve essas pessoas de ONGs e entidades afins, assim, na mídia elas dizem uma coisa, mas por trás está ocorrendo outra, né? São pessoas que parecem defender aí a questão das florestas e da agricultura e da pecuária, mas não é bem isso aí que acontece, que ocorre, né? Mas, especificamente, assim, eu acho que temos chances, né? Temos chances, vamos ver o que vai acontecer ao finalizar, né? Temos chances aí de ter bons resultados com a COP, né? Principalmente em defesa aí do nosso Brasil, né? Das nossas condições aí. E não dá para ter bola de cristal, né? Sinceramente, não dá para ter bola de cristal, porque às vezes o desfecho é inesperado, né? Então não dá para a gente pensar muito assim, o que realmente vai acontecer. O que a gente sabe certo, assim, que está sendo batido aí e cobrado para nossas propriedades, para os produtores, né? A questão da rastreabilidade, isso aí cada vez mais, né? E eu acho que isso faz sentido para nós também, né? Então, não precisamos ter medo da rastreabilidade e das certificações, porque eu vejo que tem um outro lado muito positivo dessa cobrança, que fez com que, ao longo dos últimos anos, né, desde que começou de uma forma mais intensa essa questão de rastreabilidade e certificações, a gente se empenhasse mais, né, em usar metodologias, né, capazes, assim, de mostrar, né, da onde vem nosso produto, realmente, por onde que ele está transitando, até chegar no seu destino final, né? E para quem faz as coisas certas, eu não vejo isso problema nenhum. O pessoal reclama, mas às vezes tem um aumento de custo, né? Mas também existe aqueles nichos de mercado que pagam por esses produtos, tá? Por esses produtos que são rastreáveis, por esses produtos que são certificados, né? Eu conheço propriedades, né? Vou dar um exemplo, assim, só um único exemplo, né? Que produz, por exemplo, soja convencional ao invés de produzir soja transgênica, né? E vende para nichos de mercados para vários países do mundo, né? E o valor que recebe por ter essa certificação e essa rastreabilidade, o valor que recebe por saco de soja, a gente vai pensar assim, ó, é um absurdo, tá? Alguns podem não acreditar, tá? Mas se recebe, dependendo do país aí, da certificação que tem, tu recebe de 2 a 10 dólares a mais por saca de soja. Tá? Olha aí. Então é uma coisa assim fabulosa. Está ao alcance de todos? De todos não, mas está ao alcance de muitos, né? E a demanda por esses produtos é cada vez maior, Pedro. Tá? É cada vez maior, tá? Então, assim, existe aí
nesse nicho que está crescendo, vamos dizer assim, né, a possibilidade de se produzir e se ganhar muito mais pelos nossos produtos. Então, eu acho que esse é um dos grandes pontos assim que vai ser da COP, rastreabilidade, certificação. O outro ponto é o que tem se falado muito da tropicalização dos nossos fatores de emissões, né, para o Brasil, né, para a gente adequar às metodologias internacionais, né, trazer essas informações que foi parte já desse artigo que nós fizemos aí, né, que são os fatores regionais, os fatores locais, né, os fatores de conversão que existem, né, para essas emissões de metano, dióxido nitroso, né, que vai repercutir tudo depois na pegada de carbono, no carbon footprint, né, para as condições que a gente tem dentro das diversidades que existem de biomas e sistemas dentro do país. Eu acho que são os pontos assim principais assim que pode repercutir diretamente ao produtor, né, ao pecuarista ou ao agricultor, né, nesse sentido. E eu vejo isso assim, talvez não me interpretem mal, mas eu vejo isso como algo positivo, porque isso te força a buscar eficiência produtiva na tua propriedade, tá? Indiretamente está te forçando a isso. E se te força a buscar eficiência produtiva, tu não está tendo só um ganho na questão ambiental e de sustentabilidade, mas tu está tendo eficiência produtiva, tu está tendo ganho econômico no teu processo. E isso é o grande resultado que a gente tem dentro do negócio. É muito legal, porque, na verdade, em alguns episódios que a gente conversou com o professor Paulo Carvalho também, Cláudio, e está muito claro, assim, para quem está nos ouvindo, e a gente precisa repetir isso, os sistemas mais produtivos, né, e eficientes economicamente, eles são amigos do meio ambiente. Isso, né? Perfeito. O sistema que acaba sendo degradador, muitas vezes o cara que degradou já não está mais na atividade, né, e, além disso, o negócio dele não sobreviveu, né, porque Vou falar um contexto, estava conversando com meu pai ontem, numa linha de raciocínio e tal, e falando sobre a questão de solo, né? O que é importante entender? O maior patrimônio do agropecuarista, do agro, é o solo. No momento que ele exaurir esse solo, ele não tem capacidade de produção e tal. Então, ninguém mais interessado que o produtor de fazer com que aquele solo fique cada vez melhor para ele produzir. Muitas decisões, às vezes, podem ser tomadas por desconhecimento, mas a grande maioria na verdade, o produtor que é consciente, busca conhecimento, busca aporte de informação, ele está no caminho de ser amigo do meio ambiente pela questão de que ele precisa daquele solo para o negócio seguir dando, né? Então, isso é muito legal. Então, essa tua fala foi muito legal nesse sentido, Cláudio. E além disso, o que falta para essas metodologias aí, análise de ciclo de vida, a do IPCC que comentaste, que agora me fugiu o nome, TIER, eu acho que né? TIER 2. É o nível de aprofundamento que a gente usa dentro da metodologia, vamos dizer assim. Beleza. E deixa eu só fazer uma pergunta aí de vocês, porque o IPCC, né, ele foi o primeiro órgão a gerar um dado, né? A gerar um dado sobre a pecuária brasileira, e dizia que a pecuária contaminava não sei quanto mais, e aí o professor da Universidade Rural do Rio, lá um americano, até vinculado à Embrapa e a Rural do Rio, já desmentiu, né, que o dado era esse trabalho que buscaram utilizar essa metodologia tem a ver com, vamos fazer um estudo com a mesma metodologia do IPCC para não momento de que, a metodologia que o IPCC usou foi uma e a que a gente utilizou foi outra? Foi com essa intenção também? É essa a intenção, Pedro, porque assim, se nós queremos o reconhecimento internacional, nós temos que usar uma metodologia internacionalmente aceita, né, e reconhecida, tá? Não adianta nós queremos pegar e desenvolver uma metodologia nossa aqui que não seja aceita em nenhum outro lugar do mundo. Então, o que a gente faz? A gente usa o IPCC a metodologia do IPCC como referência, nem a metodologia em si, vamos dizer assim, a gente usa os modelos, né, as equações disponíveis no IPCC. Por quê? Porque o IPCC nada mais é
do que uma entidade que reúne pesquisadores do mundo todo, e lá se discute algumas questões e entra em consenso em relação a isso. Tá? Então, você desenvolve modelos, algoritmos, equações lá, que representam aquela finalidade específica que está se querendo. Então, o que a gente trabalha? A gente pega e faz, não seria adequações, mas pequenas inserções dentro dessas equações do PCC que nos permitem, né, inserir essas informações locais e regionais e não compromete de modo algum o modelo padrão do IPCC. Tá? Então, a gente faz o quê? A gente traz para uma realidade brasileira, né, aquelas equações que são aceitas em qualquer local do mundo. E essas adequações que são feitas, elas são reconhecidas, né, pelos pesquisadores, pelos pares, por isso que se publicam os artigos, para ter o reconhecimento de que aquilo que nós fizemos está correto, né? Então, nossos pares internacionais leem os nossos artigos, olha, realmente está certo, está correto, é isso aí, pode aceitar que está certa a metodologia dos caras, as adequações que estão fazendo. Então, a gente busca isso aí dentro dessa metodologia, né? E a outra questão, assim, para reforçar o que tu falou também, já há 15 anos eu trabalho com avaliação desse tipo de vida, né? E eu repito isso porque toda vez que a gente faz avaliação ambiental, a gente faz análise econômica junto, né? E toda vez que tu atua para ter ganho ambiental, tu tem ganho econômico no teu processo. Tá? Como eu falei antes, tu está mexendo com eficiência. E essa metodologia de avaliação do ciclo de vida, ela te mostra, ao longo da toda a análise que tu está fazendo numa cadeia de produção, numa cadeia produtiva, onde é que estão os pontos ineficientes do teu processo. Ineficiência ambiental. Só que a correlação com a ineficiência econômica é direta. Tá? Então, onde eu atuo para melhorar a questão ambiental, eu automaticamente estou ganhando em cima desse processo. Vou ter mais renda, eu vou ter mais lucro nesse negócio. Então, esse é um ponto também que tem que deixar bem claro dentro da metodologia. Muito legal. E o que falta para essa metodologia ser mais utilizada no mercado, vamos dizer, nas transações comerciais? O que falta, sim, Pedro, são, acho que, algumas questões, assim. Uma é as pessoas saberem dessa metodologia, da importância dela e o que ela revela de informação, né? O outro ponto, ainda existem poucas pessoas trabalhando com ela, porque ela tem uma complexidade elevada, vamos dizer assim, né? As pessoas gostam de sempre trabalhar com coisas mais simples e não tão complexas, né? Então, precisaria de mais pessoas trabalhando, né? Uma divulgação maior dos resultados que a gente obtém. A gente faz isso, mas faz isso através de artigos científicos, né? Talvez nós tenhamos que mudar um pouco o foco, não só publicar internacionalmente, mas também publicar numa linguagem mais simples, de uma forma mais fácil a compreensão, né? Não sei se em podcasts nacionais, em revistas de fácil acesso ao produtor, ou levar essas informações através de palestras em sindicatos, de associações, tudo assim, para levar essas informações para o produtor poder, assim, entender, né, o quanto que a gente quantifica essas questões de impactos ambientais, de emissões e de sequestros, né, e o que isso pode repercutir em ganho para ele, porque a metodologia em si, ela não demonstra o ganho direto, vamos dizer assim, mas o ganho indireto que existe. Por quê? Porque eu posso demonstrar para o cara, através da metodologia, por exemplo, que é importante, vamos pegar o exemplo aqui do Mato Grosso do Sul, né, que se usa bastante, por que é importante ele plantar milho e braquiária antes da soja? Tá? Qual é a importância dessa braquiária, depois que colher o milho, ela servir de cama, né, para o solo? O que isso vai representar, principalmente ao longo a partir do 3º, 4º ano, de incorporação de matéria orgânica, ou seja, de carbono no solo, e o que esse carbono vai representar em aumento de produtividade da soja, né? Então, e a um custo menor. Então, esse tipo de informação que a gente consegue levar e demonstrar para o produtor. A mesma coisa na pecuária. Quais são a mudança de manejo que é necessária, né?
através da identificação da metodologia, que repercute em maior ganho também no hectare do produtor. E é isso que a gente tem que fazer, é isso que tem que levar. Eu acho que é esse o caminho que nós temos que seguir aí. Muito legal, muito legal. Guilherme, quanto tempo? Temos aí mais 15 minutos, Pedro, ainda. Beleza, beleza. Bom, é muito interessante a gente poder ver os motivos, né, da aplicação e também, né, Cláudio, eu acredito que o momento que se tiver mais exigência dos países compradores para essas mensurações, né, eu acredito que também essas metodologias elas podem passar a ser mais utilizadas, né, porque na verdade acredito que ainda as grandes indústrias ainda não lançam mão tanto dessa tecnologia porque não está sendo exigido, né, na venda. Tem a conversa, mas não tem a normativa de que, bom, para vender para aquele país, que é como é a questão da... Hoje, por exemplo, em algumas conversas que a gente vê a questão de países, por exemplo, o Japão. O Japão comenta que comprará carne do Rio Grande do Sul se o Rio Grande do Sul for rastreado, né? Tiver carne rastreada. Mas a gente sabe que essas exigências elas são de acordos comerciais, porque vamos dizer, o Uruguai, né? Por exemplo, se tem dentro da Organização Internacional de Epizootias, a OIE, né? Tem uma série de países que só compram de países livres de aftose sem vacinação. Mas o Uruguai, em função do seu trabalho bem feito, bem articulado, ele conseguiu vender a sua carne bovina para uma série de países que tinham como não compradores de países com vacinação para aftosa, e o Uruguai conseguiu, no caso, reverter isso, né? E então eu acho que entra a habilidade comercial do nosso país e também a questão da metodologia entra a questão das transações comerciais poderem começar a ser utilizada, né, para que o pessoal lance mão disso, né? E baseado nisso, Clândio, tu por estar no Mato Grosso do Sul, eu acredito que está mais perto, mais perto do Pantanal, está no Pantanal, né, mais do que na Amazônia, mas o Pantanal também é visto como um dos pulmões do mundo, né? Eu acho que pelo Mato Grosso do Sul estar perto do Pantanal, ele também está correndo na frente em relação a isso, né? Sem dúvida, Pedro. Existe um trabalho muito bacana, muito legal por parte do governo do estado, aqui no Mato Grosso do Sul, né, em relação ao Pantanal. Tá? Esse ano mesmo, se fez toda uma normativa aí para pagamentos por serviços ambientais aos produtores, né, pecuaristas que estão no Pantanal, né? Então, reconhecendo esse trabalho, esse esforço de vários anos, né, para manter aquelas condições naturais do Pantanal, né, onde não se usa aí pastagens cultivadas, são só os pastos naturais, né? Tem várias restrições em relação a outros insumos também. Então, tem esse reconhecimento, né, do governo do estado, essa ação muito forte que eles estão fazendo aí. O Mato Grosso do Sul quer ser o primeiro estado carbono neutro do Brasil até 2030, e está caminhando para isso. A gente vê aí todas as ações que estão sendo feitas, né? Lá na própria COP30, lá o governo do estado foi fazer expor todo esse trabalho que está sendo feito aqui. Então, assim, o Pantanal, ele é importantíssimo, ele está aqui, uma parte dele inserido no Mato Grosso do Sul, outra parte inserido no Mato Grosso, né? E eu participei, já faz uns 2 anos, aí que tem um evento anual aqui, o Pantanal Tech, né, onde se trata praticamente disso, do esforço que está sendo feito aí dentro dessas propriedades, né, para manutenção. Claro que são um Pantanal, para quem não conhece, praticamente o que existe pecuária lá é pecuária de cria, tá? Então lá se faz a cria e depois se retira esses animais de lá para fazer recria e terminação em outras áreas do estado. Até porque os pastos lá têm as suas limitações de qualidade, né? São áreas extensivas, a capacidade hoje ainda
de carga animal por hectare é muito baixo, né? Então, tu precisa de grandes áreas para ter uma produtividade. Então, essas questões todas têm que serem reconhecidas pelas suas peculiaridades. Então, Pantanal tem o problema vocês devem ouvir aí anualmente, né, o problema de fogo, coisa assim, que é de difícil controle, né? Existe alguma coisa também no Pantanal, lá, já falando da questão do fogo, de fogo criminoso, mas até onde se averigua profundamente, se verifica isso, que é muito pouco, existe muito problema de combustão espontânea no Pantanal, tá? Então, interessante isso. São áreas, e como são áreas grandes, é de difícil controle, né? O governo do estado faz um treinamento obrigatório, né, inclusive com os próprios funcionários de todas as propriedades, né, para serem bombeiros, vamos dizer assim, né, saber combater esses incêndios. Então, são várias ações que o governo tem feito aqui para poder manter, né, o Pantanal nas suas condições e, ao mesmo tempo, levando a tecnologia possível. Tem aí a Embrapa Pantanal, forte lá, né? Tem um colega lá, o Urbano, tem uma vivência imensa do Pantanal, levando tecnologia aí para poder aumentar um pouco, né, o ganho econômico nessas áreas, né, já que existem essas restrições aí de ajustes de cargas, mas tem meios, assim, de poder contribuir com o pecuarista de lá para poder sobreviver de uma forma mais, assim, eficiente no processo de produção lá do Pantanal. Muito legal, muito interessante. E a questão essa da combustão espontânea é muito importante esclarecer, né, para gente que não está na região, para entender que da onde vem o grande drama, né, o grande problema, e é uma questão que fica muito seco, né, e aí, em virtude disso, seja um pedaço de vidro, um pedaço de plástico, um pau seco que incide, acaba dando início a um fogo, e não somente alguém que larga um cigarro, ou mesmo propositalmente coloque fogo, né? Que, por exemplo, daí depende de quem está nos ouvindo, né? Quem é do campo sabe que isso pode acontecer, mas quem é mais urbano pode ter dificuldade. Eu até conto um exemplo, numa fazenda nossa aqui, próximo a Itaqui, estava meu tio e a minha tia tomando chimarrão na seca de 3 anos atrás, era janeiro, e aí daqui a pouco ele olhou assim na frente da casa e começou uma fumacinha. Aí ele foi olhar, cara, era uma garrafa PET cheia de água, que aí a água deu uma refletida e começou a ir. Aí ele, por sorte, viu o início e logo apagou ali, mas imagina no Pantanal a extensão que tem, né? Sim. Tantos episódios como esses podem acontecer, né? E é uma característica própria da região, né, Pedro? Porque, assim, tu tem aquela biomassa que está ali se decompondo e aquela biomassa causa combustão mesmo, né? Só fazer uma relação assim, com o Rio Grande do Sul, é que nem a combustão espontânea que existe nos montes aí de casca de arroz. É o mesmo processo, né? Então, e é importante a gente clarear isso e falar sobre isso, porque senão as pessoas ficam ouvindo depois que sai na mídia, né, nos noticiários, né? Olha o fogo no Pantanal, é criminoso, e aí vem as entidades e às vezes o próprio governo com interesses específicos, aí fala mal do produtor, porque ele mesmo está botando fogo, não sei o quê. E não tem nada a ver, né? Nada a ver, entendeu? Então, assim, a gente ouve uma coisa, mas antes de falar e criticar, tem que estudar, tem que conversar com quem é da região, com quem está lá, para ver se realmente a coisa é assim ou não é, né? Porque senão a gente fica se iludindo com o que a mídia fica falando e muitas vezes até ONGs e outras coisas assim, expondo um fato de uma maneira que não é verídica, né? Muito legal, muito legal. Quanto tempo, seu Guilherme? Temos aí mais 5 minutos. Dá para extrair mais alguma coisa do homem. Beleza, eu vou entrar na pretensão de dar uma resumida do que a gente espera da COP30. O Clândio, no final, fica à vontade para corrigir ou mesmo complementar. Eu acho que, baseado no que o Clândio, a autoridade nesse tema, comentou, eu acho que é uma COP muito mais a gente apresentar o que a gente já vem fazendo, né?
no caso, esclarecer hoje, olhar para 15 anos atrás, a forma que a pecuária e mesmo o agro brasileiro era atacado. Hoje a gente tem uma série de estudos e dados e informações concretas com metodologia internacional, mostrando que sim, os sistemas de produção eficientes e duradouros são amigos do meio ambiente. Como toda atividade tem exemplos ruins e exemplos bons, isso qualquer atividade é assim, não vamos ser hipócritas em dizer que todo mundo trabalha bem, não é assim, e aí depende do recorte que cada um pega para querer, no caso, retratar uma atividade, né? Então, eu acho que se na COP30 agora em Belém, o Rio Grande do Sul, o Brasil, Mato Grosso do Sul e demais estados conseguirem mostrar para o pessoal de fora do país como é a produção, as diferenças regionais que tem dentro do seu estado e dentro do nosso país, e que o país, sim, hoje, deixar bem claro também que o país hoje tem uma bandeira de ser um agro verde, né? Ele é um agro verde, também uma cadeia que vem crescendo muito, nós não comentamos aqui, né, Clândio, é a forma de produção de etanol a partir de milho, né? Está crescendo muito também, então isso gera uma série de subprodutos que a pecuária está aproveitando, então a gente começa a ver cada vez essa cadeia está mais fechada e aproveitando, né, a parte de biodigestores, aí tem uma série de temas aí para ser tratados, mas que o Brasil é revolucionário em relação a isso, o hidrogênio verde, né? Então, tem muita coisa aí que se é apresentado lá, eu acho que sabemos que tem interesses econômicos, mas fica até constrangedor de alguém querer criticar a forma que o agro brasileiro está sendo desenvolvido, capitaneado por uma série de instituições de pesquisa, entre elas a Embrapa, né, que foi alguns colaboradores deles que escreveram um artigo no qual a gente brevemente comentou, e o Clândio, por ser um dos colaboradores daquele artigo, escritor desse artigo, autor desse artigo, nos deixou claros os destaques e a importância de ter as diferenças regionais e comparar coisas iguais, né, até mesmo para ser assertivo nessa metodologia. Então, Clândio, a palavra que eu tenho para te dizer é muito obrigado e fica à vontade aí para fazer o teu fechamento. E, cara, obrigado aí por ser um grande parceiro do Horizonte Agrocast. Eu que agradeço pelo convite, Pedro. Eu vou fazer duas consideraçõezinhas aqui em cima da tua fala, Pedro, que é importante ter as pessoas saberem. 15 anos atrás, se falava da pegada de carbono da pecuária no Brasil. Tá? O que se dizia? Pegava pesquisadores consagrados da Europa, lá, bem conhecidos, né? Pegada de carbono da pecuária no Brasil é em torno de 35, 40 quilos de CO2 equivalente por quilo de carne. O que é esse CO2 equivalente? É aquelas emissões de CO2, de metano e óxido nitroso que existem no processo, tá? Se converte para uma unidade padrão aí, então se chama de CO2 equivalente, que é o que seriam os gases de efeito estufa. 35, 40 quilos, tá? 15 anos atrás. E nós não tínhamos valor, nós não tínhamos isso quantificado, tá? Nós começamos a quantificar isso. Hoje, o que nós temos? Se nós formos pegar na média, hoje, a gente pode dizer que a pegada de carbono na pecuária brasileira, ela varia aí de 8 a 10 quilos de CO2 equivalente por quilo de carne produzida. Diferente dos 35, 40 quilos de 15 anos atrás. Um terço, tá? Nós temos hoje também já as informações, que a gente trabalha com a pesquisa constantemente, né? E algumas eu trabalho direto, outras eu sou colaborador, outros sou co-orientador de teses aí de doutorado, de diversas universidades também. Por exemplo, nós temos no Rio Grande do Sul, não lembro se eu comentei outra vez ou não, nós temos aí sistemas que sequestram mais carbono do que emite dentro de uma propriedade. Eficiência. E isso tudo é mensurado hoje, né? Aí vamos puxar um outro lado agora, trazendo para questões assim de diversidade. Eu faço um trabalho muito forte aqui no estado também com o pessoal da suinocultura, tá? Vou dar um exemplo de propriedades que existem aqui, né? Então, o que eu levo ao padrão aqui? O cara tem sua granja de suínos, né? E o suíno dejeta, tem o dejeto suíno, né? Mal de pé, coisa e tal. E isso vai para as lagoas, né? Que vira um problema, porque esse dejeto tem que ser
tratado, ele tem que ser elaborado para causar menos impacto ambiental. Então, a gente faz estudos em cima disso aí, para melhorar a qualidade desse dejeto, para não causar problema no solo, né? A gente tem estudado isso e aplicando isso. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que nessa integração toda que existe, essas propriedades, muitas delas trabalham com agricultura e pecuária também, porque fazem uso do dejeto para fertilizar essas áreas. Tá? Tem propriedade aqui próximo de onde eu estou também, né? Por exemplo, o cara já faz 3 anos ou 4 anos que ele não usa mais fertilizante químico na lavoura de soja e de milho. Tá? Só usa o biofertilizante, que é o dejeto das lagoas e suínos. Tá? Um dos maiores insumos que impacta numa agricultura é o uso de fertilizante, principalmente fertilizante nitrogenado. E o fato de ele estar não usando mais esses produtos, nem no milho nem na soja, só o biofertilizante, né? Ele está tendo a sustentabilidade da lavoura dele é maravilhosa, entendeu? O impacto ambiental é baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Existe aqui para nós no Brasil, pelas condições que a gente tem de clima, de temperatura, né? Possibilidade de fazer várias safras dentro de uma mesma área, né? Então, assim, são exemplos que a gente tem que demonstram o quanto nós somos sustentáveis, como eu já comentei antes, e também tu fez na tua fala. Então, são questões assim que a gente tem que trazer a público para as pessoas saberem e levar essas informações, né, também para os outros meios e para as outras culturas, vamos dizer assim, né? Principalmente para esse pessoal do exterior, como eu digo, que vem exigir tantas coisas de nós aqui e não fazem 1/10 do que nós fazemos em termos de sustentabilidade. Muito bom. Perfeito. Que fechamento ainda, Guilherme? Mas, credo, eu tava aqui, às vezes eu fico, para quem está assistindo, parece que eu estou um pouco disperso. Eu estou pensando no corte depois. Eu estou pensando, eu vou pegar... meu amigo, eu estou pensando lá na frente já. Anoto aqui, no minuto tal, ele falou tal coisa, dou uma chulhadinha aqui, entendeu? Mas só fazendo as chamadinhas. Isso aí, já estamos pensando lá na frente. Mas que baita fechamento mesmo. E essa frase, né, eu acho que... E como eu disse, eu venho aprendendo muito aqui com o Horizonte Agrocast e cada vez mais eu tenho convicção de que as pessoas que são do agro e assistem o Horizonte Agrocast, elas deviam enviar os episódios, determinados episódios, claro, não todos, porque alguns são muito técnicos e focados mesmo na questão da produção, mas alguns que desmistificam alguns temas, como esse, por exemplo, hoje da questão ambiental. As pessoas que assistem, elas tinham que pegar o linkzinho do episódio e mandar para sua rede de contatos e dizer, olha aqui, assiste isso que tu vai entender o paradoxo aí da questão ambiental e o agro, porque é algo que é muito mal disseminado na imprensa, principalmente nas redes sociais, como vocês mesmos falaram. Hoje em dia todo mundo abre uma câmera e é comunicador, né? O celular virou uma arma e tem muita informação mal disseminada. Às vezes pega um fragmento de uma pesquisa, às vezes nem é de uma pesquisa, de uma notícia que já pegou uma pesquisa e mal interpretou ela, e aí a pessoa mal interpreta a notícia também, e vai passando informação equivocada adiante. Então, eu vejo essa função aí do Horizonte Agrocast, e quem estiver nos assistindo, que for do agro e quiser acabar com essa desinformação que ocorre hoje em dia ao redor do agro, pode sim pegar alguns episódios aí do Horizonte Agrocast e passar adiante para quem não é do meio, para ver se essas pessoas entendem um pouquinho melhor como é que as coisas funcionam. Enfim, que baita fechamento, professor. Muito obrigado, Pedro. E vamos lá, mais uma vez, pela segunda vez, acho que é o primeiro convidado que vem 2 vezes, né, Pedro? Sim, primeiro convidado a vir 2 vezes. Que honra, é isso aí. Honra nossa que o senhor aceitou. Se aceitou vir a segunda vez é porque a primeira foi positiva também para o professor, viu que aqui o trabalho é sério, né, professor? Muito obrigado aí pela participação e nos despedimos mais uma vez com um convite para que vocês nos sigam no Instagram e no TikTok do Horizonte Agrocast, também no YouTube e no Spotify da Pecuária PRM, que é onde a gente coloca esses fragmentos aí, esses cortes que eu acabei de comentar.
Toda quinta-feira tem episódio novo e completo aqui do Horizonte Agrocast, que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, Dia Maju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. Não esqueça que a sua participação é muito importante. Deixe o seu comentário, sua sugestão, sua crítica nos comentários, independente da plataforma em que você estiver assistindo. E agradecemos a você que nos acompanhou até o final. Esperamos no próximo episódio do Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima quinta-feira.